Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, dando sequência às nossas aulinhas de ética, o nosso IA Ética para o 33º exame de ordem, e chegamos então em um tema que interessa a todos, eu tenho certeza absoluta disso. E qual seria o tema, Rafael? Honorários advocatícios. Vê a felicidade desse advogado jogando dinheiro no ar. Rafael, é o que muito me interessa, Rafael. Eu tô doido para arrebentar a boca do balão e ganhar logo no início da minha atividade como advogado, como advogada, honorários advocatícios bem gordinhos para mudar a minha vida, para fazer valer a pena todo esse sacrifício. Vou ganhar bem, Rafael? Vai ganhar bem sim. Algo em média de R$ 1.500. Misericórdia, Rafael, começou de novo com essa frescura. Olha aí, gente, isso aí é um advogado jogando, né, ao céu aí, a imagem tem dólares, mas se fosse no Brasil seriam notas de R$ 2, né? R$ 1.500 em notas de R$ 2. Tá amarrado que eu vou ganhar muito melhor do que isso. Deus te ouça e assim eu espero. Brincadeiras à parte, gente, vamos entrar agora em outro tema muito bacana, que é o tema dos honorários advocatícios, que eu até lhe digo, tá? Vamos estudá-lo na sequência do Estatuto, ou seja, artigos 22 ao 26, mas também sem perder tempo, nós vamos também comentar a previsão do Código de Ética e Disciplina. Lembre-se que eu continuo chamando de novo Código de Ética e Disciplina, para que você lembre que é a resolução número 2 de 2015, para não estar estudando com o Código de Ética antigo. Pois bem, começando pelo Estatuto, vamos à previsão do artigo 22. Iniciando o capítulo 6º dos honorários advocatícios, o artigo 22, ele diz o seguinte: a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência. Observe, portanto, que da redação do artigo 22, você já observa e já verifica a existência de três diferentes modalidades de honorários advocatícios. E quais seriam, então, essas modalidades de honorários? Olha aí, modalidade seria a primeira delas, os honorários convencionados, honorários por arbitramento e os honorários de sucumbência. Rafael, o que significa cada um deles? Bom, os honorários de sucumbência eu até já mencionei na aula passada, na aula anterior, que é aquele honorários pago pela parte que perdeu a ação, a parte vencida. Cuidado, não é necessariamente o réu. Lembre-se, o autor também pode perder a ação e ter que pagar sucumbência para outra parte. Então, muita atenção quanto a isso, tá bom? Honorários sucumbenciais é aquele pago pela parte perdedora, a parte que sucumbiu, a parte que não venceu a demanda. Tá bom, e vai ser pago para quem? Ora, quem perdeu vai pagar para o advogado de quem ganhou, isso é fato. O que seriam os honorários convencionados? Os honorários convencionados seria nada mais, nada menos do que o contrato, o acordo que você faz com o seu próprio cliente. Sim, não confunda, honorário sucumbencial é pago pela outra parte, é pago pela parte que perdeu a ação. Já honorário contratual, honorário convencionado, é aquele que você celebra com o seu cliente. Vale uma dica do professor para você levar para o resto da tua vida. Sempre, repito, sempre, insisto, sempre faça honorários contratuais com o seu cliente. Não vá querer, gente, advogar apenas querendo se valer dos honorários sucumbenciais, porque talvez você se prejudique muito. Uma demanda muitas vezes demora anos para ser julgada, e às vezes os honorários sucumbenciais são bem baixinhos. Se você for ficar acompanhando um processo só querendo esperar o honorário sucumbencial, isso pode ser muito prejudicial para você. Então o ideal é que você sempre faça contrato, sempre faça um honorário convencionado, um honorário contratual com o teu cliente. Nós vamos daqui a pouco falar de alguns artigos do Código de Ética que até vem caindo em provas mais recentes da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Mas fica esperto quanto a isso. Rafael, o fato de eu realizar um contrato com o meu cliente me retira o direito aos honorários de sucumbência, ou vice-versa, os honorários de sucumbência me retiram o direito aos honorários contratuais convencionados? Não, gente. Claro que não, são naturezas diferentes. Difícil é você explicar isso para o seu cliente. Às vezes você faz um contrato com o seu cliente. Olha, do que você ganhar, do seu proveito econômico, eu quero 30%. A gente vai ver que o nome disso é chamada cláusula cota litis. Quando você pode ter participação nos ganhos do cliente, isso é permitido sim. Então você vira para o cliente e diz, olha, do que você ganhar eu quero 30%. O cliente assina, tudo em paz.
No final, o cliente venceu. E ele observou na sentença que o juiz colocou lá 10% de honorários sucumbenciais. Aí você vira para o cliente e diz, olha, não esquece, tenho 30% do que você ganhou. O cliente vira para ti e diz, não, negativo, você já ganhou 10% que eu vi na sentença, então só vou lhe pagar 20%. É assim que funciona? Claro que não, caramba. Você vai ter direito aos honorários sucumbenciais, que no meu exemplo, ó, foi de 10%, mais os honorários contratuais convencionados, que no meu exemplo, ó, foi de 30%. Você tem direito a ambos. Um não exclui a aplicabilidade do outro. Certo, Rafael? E o que seriam os honorários por arbitramento? Bom, é aquele que é arbitrado pelo juiz quando não houve aí o estabelecimento desses honorários. Detalhe, o juiz vai arbitrar? Vai. Em que situação? Vamos dar uma olhadinha no estatuto? O próprio estatuto acaba nos dando essa resposta. Artigo 22 ainda, só que pula o parágrafo 1º. Vai direto para o parágrafo 2º. Olha o que ele diz. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Então isso aí é muito importante. É o juiz que vai arbitrar, mas ele não pode ser arbitrário. Rafael, essas situações de arbitramento aí, então, vão acontecer quando aquele proveito econômico ele não refletir um valor para o advogado. Imagina uma ação declaratória, cujo valor da causa é R$1.000. Se você for colocar 10% em R$1.000, coitado do advogado, né? Vai ter ganho 10%. Vai ter ganho R$100 desse valor. Seria muito pouco. Enfim, são nessas situações. É por isso que o juiz ele vai arbitrar sem ser arbitrário. Por quê? Porque ele tem que seguir a tabela do respectivo conselho seccional. Calma, cuidado. Essa tabela, ela é unificada? Não, gente. Cada conselho seccional, ou seja, cada estado vai ter a sua tabela. Tabela para diligência, tabela para audiência, tabela para petição inicial. Tudo isso vai estar estabelecido na OAB São Paulo, OAB Rio de Janeiro, OAB Pernambuco, OAB Rio Grande do Sul, OAB Rio Grande do Norte, OAB Goiás, OAB Mato Grosso, OAB Mato Grosso do Sul. Cada conselho seccional, ou seja, cada estado vai ter a sua respectiva tabela. O que não pode é colocar abaixo dessa tabela. É um combate que as respectivas seccionais da OAB travam contra o chamado aviltamento dos honorários. Seria, então, sucatear a atividade da advocacia. Isso não pode, é um combate enérgico. Até lhe digo que decisões dos tribunais regionais federais, TRFs, acabam relativizando. Me lembro de uma dessas decisões que disse que, na verdade, a tabela era apenas um parâmetro que o juiz poderia fixar abaixo dela. Mas você, caramba, está fazendo prova para ser juiz federal ou desembargador federal? Não, você está fazendo prova para ser advogado, advogada. É uma prova feita por advogados para futuros advogados. Exatamente por isso que o que vai cair na sua prova é o que está no estatuto. Não pode ser colocado abaixo da tabela. O juiz pode fixar até acima da tabela, mas abaixo da tabela, isso é sucatear, isso é diminuir a advocacia, isso não deve ser feito. Vamos também observar esses honorários na previsão do parágrafo 1º. Vê que coisa interessante diz o parágrafo 1º desse dispositivo. O advogado, quando indicado para patrocinar a causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Imagine a cena. Você já fez tudo o que você tinha que fazer no fórum. Você está ali andando no corredor do fórum, todo bonitinho, toda bonitinha, e você está pensando, mais tarde eu vou para a academia, depois da academia eu vou levar o gato, eu vou levar a gata para o cinema, ou então eu vou para o bar com meus amigos. De repente, abre a porta do corredor. O juiz olha para você e pergunta, você é advogado? Você é advogada? Nesse momento, você olha, respira fundo para o juiz e tem vontade de dizer o quê? Só não, eu sou um protozoário, né? Eu sou um estagiário. Você tem vontade de dizer isso, que é o estagiário. Mas sendo advogado, você não pode negar. Sabe por quê? Porque nós vamos ver que, sendo advogado ou advogada, se você nega sem motivo justificado, isso pode configurar uma infração. Infração disciplinar. Sim, você vai responder a um processo administrativo disciplinar perante a OAB e pode sofrer uma
sanção. Então, neste caso, você não pode se negar. Se você está ali atuando, está andando como advogado e é chamado para atuar como defensor desse necessitado, você vai ter que vestir a camisa e atuar. Rafael, mas em todas as hipóteses, não. Existem duas exceçõezinhas que o próprio dispositivo já nos ajudou também. Primeira situação, gente, é aquela que envolve defensoria pública. Se olha, excelência, você me chamou, tudo bem, mas tem defensor público disponível, então chame ele. Passa bem, um abraço. Certa vez até esse tema caiu em uma prova de primeira fase. A questão falava então que um advogado tinha acabado uma audiência. Quando ele estava se despedindo do juiz e se levantando, o juiz disse: "Não, doutor, fique aí, doutor, porque a próxima audiência é o mesmo tema. Mas eu não sou advogado da próxima parte. Eu sei, mas eu quero que você fique aí para poder atuar, mesmo tendo defensor disponível. Gabarita a prova, não é obrigado a atuar não, já que existe defensor disponível." E qual seria a segunda situação? Se você tem um motivo justificado. Excelência, não vou poder fazer essa audiência. Por quê? Porque eu vou para academia, excelência. Eu vou malhar para ficar fortão, para ficar fortinha. Não pode, gente. Óbvio que não. Isso não é um motivo justificado. Excelência, não vou poder atuar porque eu não concordo com o direito que está sendo colocado em pauta, ou então não me sinto preparado para defender esse caso, ou então tenho uma reunião em outro estado agora, tenho uma outra causa me esperando, o motivo justificado. Aí você também poderia se eximir. Mas vamos lá, supondo que você teve que atuar, você fez aquele ato em favor do necessitado. E agora, o juiz vai arbitrar seus honorários, de acordo com o quê? Com a tabela. Que tabela? A tabela do respectivo conselho seccional. A gente vai até ver lá no Código de Ética que se você, por acaso, estiver em um estado e for fazer diligência em outro estado, em outro conselho, a tabela que você vai aplicar é do local em que você vai executar o serviço. Supondo que você é advogado do Rio de Janeiro, mas foi diligenciar em Pernambuco. Você vai adotar qual tabela? Rio de Janeiro ou Pernambuco? Pernambuco, o local em que está sendo efetuada a diligência. Isso a gente também vai falar daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda é, o juiz ele vai arbitrar, sem ser arbitrário, não vai colocar abaixo dessa tabela. Mas quem é que vai pagar? O Estado. Misericórdia, Rafael, precatório, né? Só Deus sabe quando é que você vai receber, mas tem direito de receber também, beleza? Volta aí para o Estatuto, artigo 22, agora no seu parágrafo 3º, ele diz: salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Gente, cuidado, tá? É o momento de pagamento desses honorários. Você pode colocar no contrato que já vai receber um pedaço no começo? Pode. Você pode colocar no contrato que só vai receber tudo no final? Pode. Cuidado, esse parágrafo ele apenas diz que no caso de omissão, olha que ele diz, salvo se estipulado em contrário. Se você colocou de modo diferente no contrato, respeita-se o contrato. Mas se você não colocou nada, é que vai ser adotada exatamente essa ordem. Portanto, o pagamento dos honorários deverá seguir aos preceitos estabelecidos contratualmente entre as partes. Ocorrendo omissão, apenas no caso de omissão, quanto ao momento deste pagamento, o Estatuto adota a regra que determina um terço no início do serviço, um terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Atenção! Olha o pombo, estava demorando. Cuidado, viu, gente? Ele falou um terço e o restante. Rafael, mas me parece lógico ser um terço e um terço. Bom, se fosse lógico, o Estatuto teria dito isso, não concorda não? Gente, na verdade, o Estatuto teve essa preocupação em colocar o restante ao final, porque talvez, no andar do processo, o proveito econômico tenha aumentado. E aí a parte iria querer lhe pagar exatamente o mesmo valor inicial, e você estaria engessado para renegociar. É fato que o Estatuto colocou um terço e o restante por conta dessa situação. Porém, e aí ética? Já tivemos questão, uma só, da FGV, logo quando ela começou no exame de ordem, acredito que foi em 2011. Ela começou o exame em 2010 e essa questãozinha caiu, se eu não me engano, em 2011. Uma questãozinha que falava exatamente um terço e um terço. É nesse momento que você reza um terço para poder entender. Reza o terço para poder entender. Dava para responder a questão? Dava, mesmo sabendo que não é isso que o Estatuto diz. O Estatuto fala um terço e restante. Mas dava para responder, porque as demais alternativas eram absurdamente erradas. Então, por isso é que foi aceito. Então, tome cuidado na hora da sua prova,
para que você não se perca com uma pegadinha dessa, beleza? Bora voltar para o Estatuto, artigo 22 agora, parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes, olha a palavrinha mágica, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se se provar que já os pagou. Isso aqui é algo lógico também, tá? Não estou querendo jogar o balde de água fria em você não, mas muitas vezes acontece você fazer um contrato com o seu cliente. Sim, aquele cliente, aquele que ficou lhe penteando, que ficou ligando para você, que foi enchendo o seu saco. Você no final conseguiu a procedência da ação. O cliente está feliz da vida. O cliente levantou o dinheiro e pé no mundo. Aí você diz, opa, olha, o meu honorário aí do contrato que a gente fez. O cliente vai dizer, doutor, te vira, doutor. Você acha mesmo que depois o cliente vai querer voltar para pagar o advogado? Difícil, né, gente? Infelizmente, é o calote que acontece muito. Exatamente para poder evitar essa situação, o Estatuto determinou que antes de realizar esse mandato para levantamento ou precatório, o advogado fizer juntar aos autos do contrato, ele pode pedir: excelência, daquilo que o meu cliente vai receber, eu já quero que retenha o meu percentual de honorários contratuais. Não é o sucumbencial, é o contratual. Isso pode? Pode sim. Não é à toa que muitos advogados já apresentam o contrato com a petição inicial, já para não esquecer depois. Tá lá, a petição inicial, a procuração e o contratozinho. Quando o dinheiro pingar na conta, já pede: excelência, tire meu pedaço aí, que é do meu dinheiro, meus honorários. Então fique esperto, porque isso pode sim, tá? Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para a defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Trocando em miúdos, se você está atuando em favor de algum coleguinha para protegê-lo em relação à profissão de advogado, algum advogado está respondendo alguma coisa, não vai ter pagamento desses honorários por uma questão de que você está defendendo ele pelo caráter altruísta, tá? Enfim, existe também essa possibilidade, essa previsão. Só um detalhe sobre o parágrafo anterior. Cuidado, que eu já me lembrei aqui agora que já teve questão da FGV que disse que o mandato já foi realizado. E depois o advogado apresentou a procuração, apresentou o contrato. Vai ter direito a essa retenção? Não mais, tá? Não mais. Então, peraí, Rafael, peraí, devagar. Honorários convencionados, que é o contrato. Honorários por arbitramento, arbitrado pelo juiz, de acordo com a tabela. E honorários sucumbenciais pagos pela parte que perdeu a ação. Existe alguma outra modalidade? Preste atenção, tá bom? Olha o que foi incluído aí nesse artigo. Artigo 22, agora parágrafos 6º e 7º, incluído pela Lei 13.725 de 2018. Essa lei trouxe o parágrafo 6º com a seguinte redação: o disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas, propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Parágrafo 7º. Os honorários convencionados com entidade de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade, a possibilidade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que este foi celebrado, sem necessidade de mais formalidades. Rafael, não entendi foi nada. Gente, presta bem atenção. Esses honorários chamados aqui como honorários assistenciais, nada mais nada menos do que seriam os honorários de sucumbência. A diferença é que quando se trata de ações coletivas, o nome não vira sucumbencial, vira honorário assistencial. Sem prejuízo, inclusive, de você também ter honorário convencionado, contratual. Rafael, não entendi. Vamos lá. Sindicato dos metalúrgicos da sua cidade resolveram se juntar para entrar com ação. Você foi chamado para ser advogado. Vencendo a ação, qual é o nome do honorário que você vai receber da outra parte? Sucumbencial. E dos seus próprios clientes, ou seja, os sindicalizados, se assinou o contrato? Convencionados. Tem direito a ambos? Tem. Aí no parágrafo 7º ele diz que se por acaso um advogado substituir o outro, ele vai substituir no ônus e no bônus, né, gente? Ou seja, também tem direito a essa transferência dos honorários. Simples, direto e objetivo. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Lógico, né, gente, que esses honorários pertencem ao advogado. E ele diz aí
que tem direito autônomo para executá-lo. Quando eu digo direito autônomo para executá-lo, é porque existe aí por parte do advogado essa possibilidade. Vamos aqui a um exemplo que talvez facilite para você entender. Suponha então que o autor ingressou com uma ação contra o réu, para que o réu então devolvesse as chaves de um imóvel que ele havia alugado, ou seja, uma ação de despejo. Esse autor, portanto, se valeu de um advogado para ingressar com a ação de despejo. Tudo bem. No final das contas, o réu perdeu a ação e entregou as chaves do imóvel para o autor. Vejam, o direito do autor foi satisfeito? Foi. Mas a partir do momento que esse réu perdeu a ação, ele também deveria pagar honorários sucumbenciais para o advogado do autor? Sim. O advogado do autor, ele pode, portanto, executar o valor desses honorários através de um outro processo, um processo para a execução dos seus honorários, é um direito autônomo. Ou acreditem, ele pode também fazer isso nos mesmos autos da ação de despejo. Mas peraí, mas o cliente já teve a parte dele satisfeita, as chaves já foram devolvidas. Eu sei, mas o cliente, mesmo tendo seu direito satisfeito, o advogado dele ainda não recebeu o que lhe era devido. Então, portanto, teria direito, sim, a, ou nos mesmos autos, continuar a ação para pegar os seus honorários, ou então em outro processo autônomo, tá bom? Então fique esperto também quanto esse tema. Bom, voltando lá para o Estatuto, o que é que nós vamos encontrar agora? Artigo 24. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação. Por que crédito privilegiado? Porque honorários têm natureza alimentar, né, gente? Do profissional, da profissional. Parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tem atuado o advogado, se assim lhe convier. Olha aí, completando o que eu li para vocês no artigo 23. O artigo 23 diz que poderia ser autônomo, o artigo 24, parágrafo 1º, diz que poderia ser nos mesmos autos. Foi o exemplo da ação de despejo aí que eu te dei, tá bom? Parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais. O sucessor recebe. Parágrafo 3º. Foi declarado totalmente inconstitucional por parte da DIN 1194, dígito 4. Então vamos direto para o parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Gente, às vezes a parte chega a um acordo, mas não comunicaram ao advogado esse acordo. Isso vai tirar dele seu direito a honorários? Claro que não, gente. Óbvio que não. Na verdade, nós vamos até ver no Código de Ética que um acordo deve ser feito entre todas as partes daquela demanda. Como assim? Vamos lá. Imagina de um lado o autor, do outro lado o réu. Esse autor tem um advogado, sim. O réu também vai ter seu advogado. Querem celebrar um acordo? Tá bom, que todos participem. O advogado só pode celebrar o acordo se o seu cliente autorizar. Ele não pode diretamente procurar esse cliente sem ter também a anuência desse. Então todos participam no momento da celebração de um acordo. Isso aí é importantíssimo. E esse dispositivo, o artigo 24, parágrafo 4º, vem corroborar isso. Não lhe tira os honorários, não. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo. 1. Do vencimento do contrato, se houver. 2. Do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Cuidado, às vezes o juiz de primeiro grau ele coloca um valor de honorários. O advogado pode recorrer. E no segundo grau até costumam aumentar esse valor dos honorários. Então, por isso, gente, o prazo de 5 anos é contado do trânsito em julgado, quando não vai mudar mais. O valor do honorário é aquele mesmo, tá bom? É do trânsito, não esqueça não. Inciso 3º, da ultimação, ou seja, finalização do serviço extrajudicial. 4, da desistência ou transação. E 5, da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Veja o que ele fez menção aí ao artigo 34, inciso 26. Deixa eu te explicar. Gente, prestação de contas é algo importantíssimo na atividade da advocacia.
Por quê? Porque advogado que não presta contas acaba prejudicando toda a categoria, sendo logo chamado de safado, chamado de ladrão, chamado de corrupto, dizendo que pegou o dinheiro da parte. Então, por isso a importância de você não apenas ser ético, mas parecer ser ético também. Ou seja, prestar contas. Isso é muito importante. Tanto é que esse dispositivo aí, acrescentado em 2009, o artigo 25A, ele já faz menção ao artigo 34, que vai falar que é uma infração. Advogado que não presta contas pratica infração. Deixa eu te contar, essa infração é a infração que vai se sujeitar à punição, à sanção de suspensão. O advogado ser suspenso. Até quando? Até prestar contas. Então é importantíssimo que você preste contas. O cliente pode entrar com ação de prestação de contas contra você em um prazo de 5 anos. Então ele tem até 5 anos para entrar com ação de prestação de contas e você teria que prestar essas contas sob pena de ser suspenso até prestá-las. E para fechar, no estatuto, lembra que a gente ainda vai para o Código de Ética. O artigo 26 diz: o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Rafael, eu não entendi foi nada. Eu imagino que você não entendeu. Por isso que eu vou lhe explicar. E para poder lhe explicar, eu vou ter que antecipar um tema que eu vou comentar de novo com vocês, lá no Código de Ética. Presta bem atenção a esse tema que eu vou comentar com vocês, tá? O tema, logo para deixar claro, está no artigo 26, também artigo 26, só que agora é do Código de Ética e Disciplina, que é a figura do subestabelecimento. Imagina então que a parte procurou o advogado A, para que o advogado A atuasse no processo dela. Passado o tempo, o advogado A percebeu que não conseguiria atuar no processo, ou pelo menos que não conseguiria atuar sozinho. O que é que ele pode fazer? Ele pode subestabelecer. Ele pode subestabelecer com reserva de poderes, ou ele pode subestabelecer sem reserva de poderes. Repito, ele pode subestabelecer com reserva de poderes, ou ele pode subestabelecer sem reserva de poderes. Rafael, qual é a diferença entre o subestabelecimento com reserva e sem reserva? É que no subestabelecimento com reserva, o advogado vai continuar no processo e vai chamar outro para atuar com ele na causa. Subestabelecimento com reserva de poderes. É porque o advogado vai continuar no processo. Ele apenas vai chamar alguém para atuar juntamente com ele. Agora, quando eu falo do subestabelecimento sem reserva de poderes, é porque o advogado vai vai sair e vai colocar outro no lugar dele. Repito, subestabelecimento com reserva de poderes, o advogado vai continuar, chamando outro para ficar junto com ele. Já no subestabelecimento sem reserva de poderes, é porque o advogado vai vai sair e vai entregar a causa para outro advogado. Eu sei que mais elementos sobre esse tema a gente vai explicar para vocês lá no Código de Ética. Não se preocupe, que eu vou voltar a falar o não se preocupe não. O que eu quero que você foque comigo agora é no primeiro caso. Foca aqui no primeiro caso comigo, tá? Borracha, então deixa eu apagar aqui no primeiro caso. Observa aí, subestabelecimento com reserva de poderes, né? Tá bom, então A, com reserva de poderes, vai continuar no processo, vai. A ação tramitou, o cliente venceu a ação, ele tá felizão, ele tá feliz da vida. B, vira para o advogado A e diz, olha, vamos cobrar nossos honorários. Aí A vira para ele e diz, vou não. Como? Não vou cobrar não do cliente não. Mas rapaz, a gente atuou conjuntamente aí, o cliente tá lá felizão da vida, nós vencemos a ação. Então, meu amigo, vamos pegar o honorário dele. Não tô afim, não quero. Ah, não quer não? Quer não, tá bom, tudo bem. Então eu vou sozinho. Eu vou sozinho ingressar com a demanda contra esse cliente. Já que você não quer, eu vou entrar sozinho. Pode isso? Pode? Não pode não. Rafael, que sacanagem do cacete. É, mas não pode não. A intenção foi evitar que, na verdade, os novos advogados furassem o olho daqueles que lhe deu procuração com reserva e quisessem pegar direto. Mas uma situação dessa pode acontecer. Então, quando alguém lhe chamar para subestabelecer com reservas, cuidado, viu? Porque se no final das contas ele não for cobrar do cliente, ninguém ganha. Vamos ler de novo. Artigo 26, lembra, 26 do Estatuto, tá? Olha aí o artigo 26 do Estatuto, quando ele diz que o advogado subestabelecido com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Vai ter que ter sim incidência daquele que lhe conferiu o subestabelecimento para poder exigir esse valor, esse montante de honorários. Fechado? Rafael, acabamos honorários? Não. Depois do nosso intervalinho aqui, nós vamos falar sobre honorários no Código de Ética e Disciplina, porque a gente já mata honorários como um todo. Quando a gente voltar para o Código de Ética,
a gente já vai pegando os outros artigos que nós não trabalhamos, tá bom? Te aguardo até o próximo bloco. Até já já.